Muito bom dia, meus amores e minhas amoras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula Mega Ultra Power especial de contos para elevar a sua abordagem argumentativa de maneira legitimada, pertinente, a palavra de ordem é pertinente e extremamente produtiva. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu quero te convidar. Basta você clicar neste botão inscreva-se. Em seguida, ative o sininho. Tá vendo? É simples assim. Só não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas, ok? Isso porque nós sabemos que os contos, eles retratam realidades e muitas dessas realidades de cunho social. É justamente por isso que eu faço questão de trazer contos que tenham a ver com o tema relacionado às redações que caem nos principais vestibulares. E a nossa aula de hoje é justamente sobre isso. A nossa aula é para situar você dentro da literatura, que é uma excelente estratégia de argumentação, ou seja, trazer dados literários para uma redação de Enem e de vestibular tende a chamar a atenção do seu leitor, sobretudo porque seu leitor é formado em letras e é óbvio que ele deve ter alguma paixão, algum fascínio pela literatura. Então, quando você, candidato, traz essa literatura para dentro do texto, meio caminho já está andado. É claro que a gente tem que analisar cada um desses contos e perceber qual que é a pertinência, para qual tipo de tema que eu posso trabalhar de maneira produtiva esse argumento para defender a minha tese dentro da minha redação. Nós vamos começar neste momento falando de um dos escritores que eu mais admiro, que fora aqui dos nossos escritores brasileiros, que é uma das pessoas também mais traduzidas para a língua portuguesa, que é o Mia Couto. Se você já está aqui comigo há algum tempo, você já certamente conhece o Murar o Medo, que é um texto que ele leu na abertura na Conferência de Estocolmo, que eu gosto muito e dá para utilizá-lo em inúmeros temas, que fará com que você tenha um outro olhar, uma nova perspectiva sobre novos recursos, sobre novos temas que talvez você utilizará de uma maneira pertinente aí dentro da sua redação. Então eu convido você, assim como me ensinou meu ilustríssimo Rubem Alves, a se deleitar agora comigo. Porque não basta pedir para que você leia. Enquanto educadora, é preciso que eu leia junto a você e assim eu vá extraindo os principais aspectos de cada uma dessas obras para depois a gente verificar para qual tema será possível, como é possível utilizá-lo de uma maneira pertinente dentro do parágrafo e aí você trabalhar ainda mais o seu poder de persuasão dentro da sua redação. A primeira redação que nós vamos, o primeiro tema que nós vamos ler nessa aula de conto é sobre o trabalho infantil. Então você já pode escrever aí O Dia que Explodiu uma Bata-Bata, do moçambicano Mia Couto. É uma obra que retrata sobre a infância, a exploração da infância, a relação da infância com a família, como que a infância ela tem que ser preservada para o futuro dessa criança. E o Mia Couto é uma pessoa que retrata muito essas realidades. Entendam que o Mia Couto ele vive uma realidade moçambicana que se aproxima muito daqui do Brasil, sobretudo das comunidades, das favelas, das desigualdades, da fome, da miséria e também da exploração das crianças, que assim como no Brasil acontece de uma maneira incisiva no continente africano e mais incisivamente onde ele vive, de onde ele é natural, que é em Moçambique. Segundo ele, o que espanta não é a loucura que vivemos, mas a mediocridade dessa loucura. O que nos dói não é o futuro que não conhecemos, mas o presente que não reconhecemos. Então, por falar em presente, por falar em realidade, o trabalho infantil ainda é uma realidade em muitos lugares e é justamente por isso que nós vamos conhecer agora o conto O Dia que Explodiu uma Bata-Bata. Esse é um conto, gente, de difícil interpretação. Então, dificilmente se eu pedisse para que você lesse sozinho, você conseguiria fazer uma análise mais profunda como nós vamos fazer agora. Justamente por isso, eu vou parar, eu vou te explicar, eu vou te explicar e aí você vai acompanhando comigo se você tiver esse material aí disponível para você, se não, vai anotando os principais aspectos do que eu tô falando aqui. O dia que explodiu uma bata-bata. De repente, o boi explodiu. Rebentou em um mu. No capim em volta, choveram pedaços e fatias, grãos e folhas de boi. A carne eram borboletas vermelhas, ou seja, pedaços voando vermelhos. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, balançando a imitar a vida.
no invisível do vento. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor, ou seja, o nome do menino era Azarias. Ainda há um instante, ele admirava o grande boi malhado, chamado de Mabata Bata. O nome do boi, então, é Mabata Bata, que Azarias viu explodir no campo. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Seu tio, que era a pessoa com a qual Azarias morava, chamava Raul. Tio Raul. Azarias trabalhava para ele desde que era órfão, ou seja, desde que perdeu os pais. Quando certamente os pais faleceram, o tio Raul fez uma promessa que cuidaria do menino, só que o menino foi trabalhar ao invés de ser cuidado de fato pelo tio. Despegava antes da luz, ou seja, acordava, começava a trabalhar antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas, ou seja, ele trabalhava muito cedo, desde cedo ele já trabalhava, desde cedo ele já estava no campo com o gado, para que o gado comesse já as primeiras horas da manhã. Olhou a desgraça, ou seja, a explosão do boi. O boi poeirado, eco de silêncio, sombra de nada, deve ser um relâmpago, pensou. Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul, sem mancha. De onde saíra o raio? Ou seja, de onde veio o raio de cima que explodiu o boi? Ou foi a terra que relampejou? Então aí a gente vê a inocência do menino, a gente percebe que é um menino que ele não percebe que ele vive em uma terra minada, uma terra assim como tantos lugares minados na África, ou seja, com minas terrestres, certo? Na inocência ele acreditava o quê? Ele acreditava que veio do céu, que houve uma explosão, que houve um raio que fez com que aquele boi morresse, explodisse e virasse, né, pedaços de carne como borboleta. Interrogou o horizonte por cima das árvores. Talvez o Nadli, a ave do relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos da montanha em frente. A morada do Nadli, isso aí mesmo, Nadli. Era ali, onde se juntos todos os rios para nascerem da mesma vontade da água. O Nadli vive nas suas 4 cores escondidas e só se destapa quando as nuvens rugem no rouquidão do céu. É então que ele sobe aos céus, enlouquecido. Nas alturas, se veste de chamas e lança seu vôo incendiado sobre os seres da terra. Às vezes, atira-se no chão, buracando, fica na cova e ali deita a sua urina. Uma vez, foi preciso chamar as ciências, ou seja, o conhecimento do velho feiticeiro, para escovar naquele ninho e retirar os ácidos depósitos. Talvez uma bata-bata pisara uma recha maligna do pássaro, mas quem podia acreditar? O tio não. Havia de querer ver o boi falecido, ao menos ser apresentado uma prova desse desastre. Mas o boi explodiu. Como ele levaria um pedaço do boi para o tio? Já conhecia bois relampejados. Ficavam corpos queimados, cinzas arrumadas a lembrar o corpo. O fogo mastiga, não engole de uma só vez, conforme aconteceu neste caso com uma bata-bata. Reparou em volta. Os outros bois assustados espalharam-se pelo mato. O medo escorregou os olhos do pequeno pastor Azarias. Não apareça sem um boi, Azarias. Só digo, é melhor nem apareceres. Então a gente percebe bem a relação que ele tem com o tio, a relação que o tio tem para com ele, na verdade, né? Uma condição de exploração, uma condição de trabalho, uma condição de servidão, única e exclusivamente de servidão. Acontece que o Zacarias ele não vive em qualquer lugar, ele vive em uma região de Minas, em uma região de explosivo, que tantas vidas, não só dos animais, mas de tantas crianças já foram tiradas por conta de conflito, por conta de guerra, por conta de violência. Para quem já é meu aluno, você sabe que eu costumo falar do que aconteceu em Ruanda, certo? Daquele massacre. Então a gente sabe que é um lugar de extrema violência também, e o que a gente vai ver agora relata, reproduz, reforça um pouco daquilo que o Mia Couto tenta discutir aqui em O Dia que Explodiu na Bata-Bata. Minga, agora com 18 anos, diz que o seu trabalho social ajuda aqueles que a rodeiam, bem como a ela própria, uma nova mãe. Me sinto mais alegre quando estou com os outros, porque a mina foi para tirar a minha vida, mas sim, atualmente sou sobrevivente. Um amigo, bota militar abandonada.
Minga diz que as mulheres desempenham um papel importante na recuperação de uma região cuja paisagem ainda é marcada pelos vestígios da guerra, onde o material militar enferrujado e destruído partilha com elas a paisagem. É justamente isso que o Mia Couto quer refletir. É justamente esta realidade que ele tenta nos mostrar. A ameaça do tio soprava-lhe os ouvidos, ou seja, ele ouvia essas intenções do tio, ele ouvia essas reclamações, ele ouvia esses xingamentos muitas vezes do tio. Aquela angústia comia o ar todo. O que podia fazer? Os pensamentos corriam-lhe como sombras, mas não encontravam saídas. Havia só uma solução. Era fugir. Tentar os caminhos onde não sabia mais nada. Fugir é morrer de um lugar e ele, com seus calções rotos, um saco velho a tiracolo, que saudade deixaria? Maus tratos atrás dos bois. Os filhos dos outros tinham direito da escola. Ele não era filho. O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia-o ao sono, quando dentro dele já não havia mais resto para a infância. Olha que lindo isso. O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia o sono, quando dentro dele já não havia mais resto de infância. Ou seja, toda a energia, todo o gasto, toda a vivacidade, toda a vontade de estudar, de ir para a escola, de meninar, de ser criança, não acontecia por conta do trabalho. Brincar era só com os animais, nadar o rio, a boleia do rabo do mata-mata, apostar na briga dos mais fortes. Em casa, o tio adivinhar o futuro. Este, de maneira que vive misturado com a criação, há de se casar com uma vaca. Então você percebe mais uma vez a hostilidade, a grosseria. E todos se riam, sem querer saber da sua alma pequenina, dos seus sonhos maltratados. Por isso, olhou sem pena para o campo que iria deixar. Calculou o dentro do meu saco. Uma fisga, frutos de jâmbalo, um canivete enferrujado. Tão pouco não pode deixar saudade. Partiu na direção do rio. Sentia que não fugia. Estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na outra margem, parou à espera, nem sabia do que. Ao fim da tarde, a avó Carolina esperava Raul à porta de casa. Quando chegou, ela disparou a aflição. Essas horas e o Azarias ainda não chegou com os bois. O quê? Esse malandro vai apanhar muito quando chegar. Será que aconteceu alguma coisa, Raul? Tenho medo, esses bandidos. Aconteceu brincadeira dele, mais nada. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo, preparação do casamento. De repente, alguém bateu a porta. Raul levantou-se, interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta. Eram soldados. 3. Boa noite. Precisam de alguma coisa? Boa noite. Viemos comunicar um acontecimento. Rebentou uma mina esta tarde. Foi um boi que pisou. Agora, esse boi pertencia aqui. Outro soldado acrescentou. Queremos saber onde está o pastor dele. O pastor? Estamos à espera, respondeu Raul. E vociferou. Malditos bandos. Quando chegar, queremos falar com ele, saber como foi sucedido. É bom ninguém sair por parte da montanha. Os bandidos andaram a espalhar minas neste lado. Despediram. Raul ficou rodando à volta de suas perguntas. Esse sacana do Azarias, onde foi? E os outros bois andariam espalhados por aí? Percebam que a preocupação não é com Azarias, a preocupação é com os bois, a preocupação é com o dinheiro, a preocupação é com aquilo que realmente importa para o tio, que não é o menino. Avô, eu não posso ficar assim. Tenho que ir ver onde esse malandro está. Deve ser, talvez, deixou a manada afugentar-se. É preciso juntar os bois enquanto é cedo. Não podes. Olha os soldados, olha o que disseram, é perigoso. Mas ele desouviu e meteu-se pela noite. Mato tem subúrbio? Tem. É onde Azarias conduzia os animais. Raul, rasgando-se as micaias, aceitou a ciência do miúdo, ou seja, do menino. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera refugiar-se no vale. Chegou ao rio e subiu as grandes pedras. A voz superior ordenou. Azarias, volta, Azarias! Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em toda a volta. Mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Ele sabia que o sobrinho estava por ali. Apareças lá. Não tenhas medo. Não vou bater, eu te juro. Jurava as mentiras. Ou seja, mentia. Não ia bater, ia matar-lhe na porrada. Quando acabasse de juntar os bois.
quanto escolheu sentar estátua no escuro, ou seja, resolveu parar ali e esperar o menino, ficar na espreita. Os olhos, habituados à penumbra, desembarcaram num outro lugar, numa outra margem do rio. De repente, escutou os passos no mato. Ficou em alerta. Azarias? Não era. Chegou-lhe a voz de Carolina. Sou eu, Raul. Maldita velha. O que veio fazer aqui? Atrapalhar só. Ainda pisava na mina, arrebentava-se pior. Estouraria como outra. Volta em casa, avó. O Azarias vai negar de ouvir quando chamares. A mim ele há de ouvir. E aplicou sua confiança chamando o pastor. Por trás das sombras, uma silhueta deu aparecimento. És tu, Azarias. Volta comigo, vamos para casa. Não quero. Vou fugir. O Raul foi descendo, gatinhoso, devagar, pronto para saltar e agarrar as goelas do sobrinho. Vais fugir para onde, meu filho? Não tenho onde, avó. Esse gajo vai voltar. Gajo, esse menino, esse garoto. Nem que eu lhe chaboqueie até partir-se os bocados. Precipitou a voz rasteira de Raul. Cala-te, Raul. Na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor. Anda, meu filho. Só vens comigo. Não tens culpas do boi que morreu. Anda ajudar o teu tio. Anda, vamos ajudar o teu tio a juntar os animais. Não é preciso. Os bois estão aqui, perto comigo. Raul ergueu-se. Desconfiado. O coração batucava-lhe o peito. Como é? Os bois estão aí? Sim, estão. Enroscou o silêncio. O tio não estava certo da verdade de Azarias. Sobrinho, fizeste mesmo? Juntaste os boi? A avó sorria pensando no fim das brigas daqueles dois. Prometeu um prêmio e pediu ao menino que escolhesse. O teu tio está muito satisfeito. Escolhe. Há de respeitar o teu pedido. Raul achou melhor concordar com tudo, pelo menos naquele momento. Depois, emendaria as ilusões do rapaz e voltariam às obrigações dos serviços das pastagens. Fala lá o seu pedido, tio. Próximo ano eu posso ir para a escola? Já adivinhara. Nem pensar. Autorizar a escola era ficar sem o guia para os bois. Mas o momento pedia fingimento e ele falou de costas para o pensamento. Vais. É verdade, tio. Quantas bocas tenho, afinal? Posso continuar a ajudar nos bois. A escola só frequentaria na parte da tarde. Tá certo. Mas tudo isso falamos depois. Anda lá daqui. O pequeno pastor saiu da sombra e correu ao areal, onde o rio dava passagem. De súbito, deflagrou um clarão. Parecia o meio-dia da noite. O pequeno pastor engoliu aquele todo vermelho. Era o grito do fogo estourando. Nas migalhas da noite, viu descer o pássaro. A ave do relâmpago quis gritar. Vens pousar quem, Nádide? Mas nada não falou. Não era o rio que afundava suas palavras. Era um fruto vazando de ouvidos, dores e cores. Em volta, tudo fechava. Mesmo o rio suicidava sua água. O mundo embulhava o chão nos fumos brancos. Vens pousar a avó, coitada. Tão boa? Ou preferes meu tio? Afinal de contas, arrependido e prometendo como pai verdadeiro que morreu-me? E antes que a ave do fogo se decidisse, Azarias correu e abraçou na viagem de sua chama. Mia Couto em vozes adormecidas. Ou seja, o próprio menino é que, iludido por tudo aquilo que o tio prometera, em um momento em que ele fez tudo certo, em um momento em que recolheu os bois, em um momento em que ele acreditava que seria uma nova vida, porque o seu sonho de criança seria realizado, foi ele, não foi o pássaro, mas foi ele que explodiu, vítima de uma mina. Então vejam, se o tema for relacionado à infância, trabalho infantil, educação, lares abusivos, é óbvio que o Dia que Explodiu uma Bata-Bata vai ser um excelente repertório para vocês, porque o conto discute justamente isso. É a literatura retratando a realidade, ou seja, trazer um dado literário, sobretudo no parágrafo de introdução, vai ajudá-lo a contextualizar, vai ajudar a ilustrar o que acontece na realidade, porque a literatura ela vem justamente para denunciar atrocidades neste caso. Você vai colocar segundo ou no conto, o dia que explodiu uma bata-bata, então você coloca o dia que explodiu uma bata-bata aqui entre aspas, vírgula, do autor. Então você pode colocar que ele é autor ou que ele é um biólogo moçambicano. Autor ou escritor ou biólogo moçambicano. É legal você colocar que ele é moçambicano, porque mostra que você tem mais informações sobre ele, certo? E aí você vai explicar o que o Mia Couto retrata e o que o Mia Couto discute nesse menino órfão, que tinha apenas o tio e a avó, mas que teve toda a sua vida ali, desde que perdeu os pais, a sua vida envolta no universo de trabalho.
os seus sonhos eram deixados de lado por conta de uma exaustão em decorrência de um trabalho forçado, uma vez que ele tinha o sonho de ir para a escola, mas era obrigado pelo seu tio. Vamos ver agora a parte que vocês mais gostam, que é como eu transformo um conto em um repertório num parágrafo de introdução. O aluno começa da seguinte forma, como eu acabei de explicar para você, né? O conto, o dia que explodiu uma bata-bata, no conto, né? No conto, o dia que explodiu uma bata-bata, vírgula, ideia locativa. Então, aqui o escritor moçambicano Mia Couto narra a história de Azarias, um garoto órfão que, a partir da morte de seu boi favorito, enxergou uma chance de libertação das amarras exploratórias do tio, o qual maltratava os sonhos do menino e o impedia de realizar o desejo de frequentar uma escola. Olha que maneira simples de, pronto, resumir tudo aquilo que eu acabei de passar para você. Agora você sai da realidade do conto e sai do conto, sai da literatura e vem para a realidade brasileira, apresentando o tema. Nessa perspectiva, percebe-se no contexto contemporâneo a permanência de muitas crianças de uma rede de exploração semelhante ao de Azarias. Olha aqui, ó, uma rede de exploração semelhante ao de Azarias. Peraí, deixa eu voltar. Isso aqui é uma das formas que você utiliza para tornar o seu repertório produtivo, ou seja, para mostrar por que você selecionou o conto de uma bata-bata, porque uma bata-bata, o conto do Mia Couto, retrata tantas crianças, tantos Azarias. Percebeu? Ai, Pri, mas ficou repetitivo. Ai, não ficou repetitivo nada, tá? Porque ele tá retomando a ideia, o nome do menino, para estabelecer essa conexão. Então, nesse caso aí, não teria como não repetir. E aí já tem uma diferencinha, porque já estão em 4 linhas, mais ou menos, 5 linhas, mais ou menos, de diferença. Não, 4 linhas, né? Não tá tão próximo assim, tá bem? Os quais têm como garoto os desejos arruinados e principalmente os direitos negligenciados, o que resulta em uma perda do desenvolvimento sadio e correto dos menores de idade. Então, ó, enquanto aqui eu estou falando de literatura, aqui em azul, querido leitor, eu estou comparando a literatura à realidade brasileira exploratória de crianças. É isso, gente. A parte em rosa eu apresento o repertório e na parte em azul eu faço o quê? Eu trago o repertório para ilustrar o que é a realidade brasileira. Então, o que torna o seu repertório produtivo? Torna produtivo quando o seu leitor percebe que essa parte em azul, ela está justificando o uso do porquê, os motivos pelos quais você selecionou o dia que explodiu uma bata-bata para ilustrar a sua introdução. E aí, o aluno apresenta a tese que ele vai discutir no D1 e no D2. Logo, a queda dos conceitos de saúde do público infanto-juvenil, lembrando que infanto-juvenil é escrito junto e é um adjetivo, tá? Não é um substantivo, é um adjetivo, então toma cuidado para não usá-lo enquanto substantivo, associada à falta de atividades estimuladoras do progresso neuropsíquico. Essa é a tese 1, bem como a normalização de atos exploratórios infantis estabelecem-se como impactos do trabalho infantil para o indivíduo e para o corpo social. Esse era um tema que discutia sobre os problemas, ou o impacto, ou os impactos, eu acho que era, do trabalho infantil, para o indivíduo e para a sociedade. Então a gente percebe claramente aí que o aluno apresentou o projeto de texto, além do que apresentou as palavras-chave. Perceba que assim, ó, com uma simples leitura que nós fizemos agora, a gente já tem um repertório muito interessante, caso o tema venha a ser sobre trabalho infantil, sobre exploração de crianças, de menores, sobre famílias que hostilizam as crianças. Uma outra dica que eu dou para você, não perca a oportunidade de ler Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Meu Pé de Laranja Lima também é uma história extremamente comovente de uma criança animada, alegre, cheia de energia, cheia de ideias, mas que muitas vezes é preterida pela própria família. Eu espero que você tenha conhecido de fato todos esses repertórios que eu mostrei para vocês e percebam aqui, a partir deles, de leituras simples, rápidas, dinâmicas, quanto repertório diferenciado e, sobretudo, pertinente você pode utilizar para temas sociais que podem cair logo mais na sua prova do Enem ou dos principais vestibulares do Brasil. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, anjos!
Moçambique.